Deus seja louvado. Amém. Vamos dar início a esse santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, povo de Deus. Saudações a todos com a paz de Deus. São todos sempre muito bem-vindos para congregar junto de nós nessa terça-feira. Tivemos culto agora um pouquinho mais cedo. Teve clamor da madrugada nessa madrugada passada com o irmão Rafa. Essa próxima sou eu quem faz com vocês às 2:45. Então vão enjoar de ver a gente aí, mas sempre por um propósito maior, de levar a palavra, de levar uma palavra de ânimo para você, para sua casa, para sua família também. Compartilhe a live e avisa o povo que nós já estamos no ar com o santo culto a Deus nessa próxima hora, um pouquinho menos, um pouquinho mais. A gente vai estar junto aqui adorando ao Senhor, tá bom? Vamos começar a louvar a Deus com o cântico 149, 149.
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus disse, minha voz tu não escutas, vem a mim, pecador, minha paz e meu perdão, porque não buscas, vem a mim, pecador, vem pecador, Jesus te chama, e Deus o Pai também te ama, com a sua meiga voz Jesus exclama, pecador, vem a mim. Dos pecados só eu posso libertar-te, vem a mim, pecador, não demores, pois eu quero perdoar-te, vem a mim, pecador, vem pecador, Jesus te chama, e Deus o Pai também te ama, com a sua meiga voz Jesus exclama, pecador, vem a mim. Sobre a amarga cruz por ti provei a morte, vem a mim, pecador, não rejeites tão preciosa e grande sorte, vem a mim, pecador, vem pecador, Jesus te chama, e Deus o Pai também te ama, com a sua meiga voz Jesus exclama, pecador, vem a mim. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos cantar o hino 1:7, cântico 17, irmãos.
tesouro de grande valor, a salvação que me deu o Senhor. É glorioso no céu meu porvir, pois vou a glória eterna fluir. Glória sem par contemplarei, glória sem par receberei. Grande tesouro Jesus vai me dar, glória eterna, a glória sem par. Humildemente eu atenderei aos bons conselhos de Cristo, meu Rei, pois me farão no caminho andar, e vai levar-me a glória sem par. Glória sem par contemplarei, glória sem par receberei. Grande tesouro Jesus vai me dar, glória eterna, a glória sem par. Glória a Deus, que o Senhor conceda a todos nós a certeza de receber essa glória eterna, essa glória que não tem par, incomparável, é a glória de Deus para aqueles que confiam no nome do Senhor Jesus. Vamos cantar o hino 196 e em seguida nós vamos orar, então já pode mandando os pedidos de oração, não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar a live também com seus contatos. 196. Cantemos louvores a Deus, tributemos e honra e glória, pois Ele nos fez povo seu, herdeiro do reino dos céus. A Deus nos prostremos, irmãos, na beleza da sua presença. Só Deus seja a nossa porção, convivamos em grande união. Cântico novo a Deus, entoemos com muita alegria, pois Ele a nós escolheu para sermos filhos seus. Um som agradável a Deus é o nosso louvor, nosso glória. Se nós nos calarmos, irmãos, eis que as pedras então clamarão. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, vamos orar então agora nesse momento, vamos apresentar a Deus todos os pedidos de oração do povo de Deus que tem clamado junto de nós ao longo de todos esses meses. Já entramos no mês de dezembro, hoje é dia 1º de dezembro de 2020, daqui a pouquinho encerra esse ano e vamos combinar que a gente não vê a hora desse ano acabar.
Que ano difícil. Tem misericórdia. Que Deus nos fortaleça nesse restinho de ano, o Senhor possa nos guardar e nos dar, irmãos, a alegria de entrar um 2021 cheio de esperança renovada, com o coração mais entregue nas mãos de Deus, buscando o Senhor, para que Deus também possa renovar a sua graça em nós, a sua misericórdia e todas as coisas boas que nós temos recebido da mão do Senhor. Tenho certeza, amados irmãos, que nós seremos felizes em tudo aquilo que o Senhor quer fazer por nós e teremos, acima de tudo, motivos de glorificar a Deus, de exaltar o Senhor por tantas coisas boas e maravilhosas que Ele nos tem feito. Vamos pedir a sua bênção em favor do santo culto e que Deus mande para nós também essa noite o conselho da sua palavra, que Deus possa falar com a nossa alma, encher o nosso coração de esperança, de fé, para recebermos as bênçãos de Deus em favor das nossas vidas. Ore junto de nós, clame aí onde você está na sua casa também, não se deixe vencer por nenhum cuidado não, clame ao Senhor, ore ao Senhor também, tenho certeza que Deus quer visitar o teu coração aí onde você está. Vamos juntos, ajoelhados, orar a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Glória a Deus, glória a Jesus. Senhor, nosso altíssimo Deus, nosso Pai celestial, em cuja presença ajoelhamos no Senhor na noite desta terça-feira, para te agradecer pelo teu amor e pela tua graça em favor das nossas vidas. Senhor, nós te damos graça, porque em tudo nós temos visto o teu livramento, o teu amor e a tua misericórdia dispensado sobre nós. Sabemos que as lutas vêm, as guerras vêm, os levantes do adversário contra a nossa vida vêm também. Mas em todas essas coisas, em todas elas, somos mais do que vencedores diante de ti. Senhor, queira fortalecer o nosso coração, queira colocar na nossa alma, Senhor, um espírito destemido, uma alma anelante pelas coisas de Deus. Não nos deixa, Senhor, tímidos quanto ao reino do céu, mas nos faz participantes das coisas maravilhosas que Tu tens para fazer. Ensina-nos também a em tudo fazer a Tua vontade, crer na Tua palavra e entregar o nosso caminho a Ti. A tua palavra mesmo diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Senhor, dá-nos graça de entregar os nossos caminhos a Deus. Queremos apresentar ao Senhor toda a nossa irmandade que junto a nós está cultuando nessa noite, cada um, Senhor, de um lugar, da sua casa, do seu trabalho, do transporte, na casa de algum parente, de algum amigo, mas estão com o mesmo intuito, de buscar a Deus de todo o nosso coração. Senhor, muitos dos nossos irmãos estão enfermos na carne, no espírito, e nós sabemos que Tu é bálsamo consolador para toda dor, que Tu é socorro bem presente na hora da angústia. Permita, Deus, que nessa noite a Tua graça e a Tua misericórdia alcancem essas vidas. Alcancem, Senhor, essas famílias e esses Teus servos e servas, que estão passando por momentos de aflição, de adversidade. Repreende no nome de Jesus Cristo toda enfermidade. Repreende no nome de Jesus todo vício. Glória ao nome do Senhor. Manda embora toda contenda dos lares. Une as famílias, os casais. Onde não tem amor, Tu pode colocar o amor, Senhor. Onde não tem a paz, nós profetizamos nessa noite a santa paz de Deus. A paz de Jesus Cristo sobre essas vidas, ó Senhor. Queira passar nos hospitais, ó Deus, nas clínicas de recuperação, nos asilos. Quantos homens e mulheres trabalharam suas vidas inteiras, Senhor, pelos filhos, pela prole, pela família. E agora a idade chegou, a doença chegou, e foram abandonados num asilo qualquer, numa clínica, por mais luxuosa ou luxuoso que possa ser. A companhia das pessoas que nós amamos é insubstituível. Faz essas pessoas se lembrar, ó Deus, que eles também ficarão velhos se não morrer novo. E que eles possam ter essa consciência de que aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nos ajuda, Deus. Nos ajuda a ser fiéis a Ti em todas as coisas. Nos ajuda a honrar nossos pais, Senhor. Aqueles que nos deram a vida, que lutaram para nos sustentar.
nos ajuda a respeitá-lo, Senhor, com duplicada honra, como ensina a tua palavra lá em 6 de Efésios. Senhor, ajuda os nossos filhos também a nos amar, e nós os amarmos, Senhor, também, pelo amor do teu nome. Coloca na nossa casa a tua paz, coloca na nossa casa compreensão, cumplicidade, amor, misericórdia, paciência, para que o nosso lar seja uma bênção, para que a nossa casa seja definitivamente chamada uma casa de oração. Senhor, onde há contenda, o teu Espírito não fica, onde há guerra, o teu Espírito nem se aproximar, se aproxima. Coloca no teu povo um espírito quebrantado, ó Deus, um espírito de paz, e faz a nossa irmandade entender bem, Senhor, que diante de Ti nós precisamos estar em retidão. Toma nas Tuas mãos os pedidos de oração do Teu povo, muitos por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e testemunhados. Todos esses irmãos e irmãs que estão fazendo menção na live, que fizeram menção, Senhor, através do site da igreja, do aplicativo, do atendimento via WhatsApp, das páginas, do canal, das páginas no Facebook, do canal no YouTube, Senhor eterno, do Google e tantas outras formas de se comunicar. Que todos sejam respondidos essa noite em nome de Jesus Cristo. Toma nas tuas mãos cada necessidade, cada pedido de oração. O Senhor tem a chave de Davi. A porta que tu abre, ninguém fecha. E a que tu fecha também, ninguém abre. Abençoa o teu povo, ó Deus, por amor do teu santo nome. Toma nas tuas mãos o ministério da tua obra. Todo aquele que trabalha para levar a mensagem, a semente do Evangelho, que possa ser abençoado, que possa ser, Senhor, ministrado por Ti, ter os seus caminhos prósperos, Senhor, com muita bênção, com muita paz, que não falte a Tua palavra nos seus lábios, que não falte a ousadia do Teu Espírito e a proteção, Senhor, da Tua palavra. Senhor eterno, abençoa, Deus, o Bruno no trabalho aqui na operação do áudio, do vídeo. Abençoa a mim no atendimento do culto, os que estão respondendo à nossa irmandade, os obreiros dessa congregação. E fazem-nos, Senhor, a todos nós, encerrar esse 2020 dando glória a Deus. Que ano difícil, que ano pesado, Senhor. Com muitas coisas terríveis que aconteceram na terra, nas nossas vidas. Perderam-se, Senhor, famílias, enfim, por conta dessa pandemia. Mas em nome de Jesus, nós estamos crendo que dias melhores virão. Nos fortalece para esperar em Ti, nos fortalece para continuar crendo na Tua palavra. E mesmo em meio a alguma desolação, mesmo em meio a lutas e guerras, nós possamos continuar confiando na palavra do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Manda-nos, Senhor, a Tua fiel palavra e fala, ó Deus, com as nossas almas por amor do Teu nome. Fala, Senhor, aos nossos corações e nos ensina melhor fazer a Tua vontade nessa terra. Nos ensina a obedecer a Tua palavra e a meditar nela de dia e de noite. Abençoa, Senhor, a minha viagem para o estado do Mato Grosso nesse final de semana. Esteja comigo, com meus companheiros, com os irmãos de Campo Grande, de Rondonópolis. Senhor, que nós nos encontraremos lá em Sorriso. Por caridade, ó Deus, põe a Tua mão, guarda nas estradas, guarda-nos também nesse avião, Senhor, e faz com que voltemos glorificando o Teu santo nome junto da nossa família também. Abençoa as ofertas para a Tua obra, que o Teu povo que com amor contribui, possa ser retribuído com muitas bênçãos do céu, e aquele que tem desejo, mas ainda não teve condição, que possa ser abençoado no nome de Jesus Cristo, pois nós sabemos que no tempo certo Tu abre as portas e o Teu nome é glorificado. Dá-nos, Senhor, um culto guiado pelo Teu Espírito Santo. Dá-nos um culto movido pela Tua graça. E que não falte a Tua presença no coração do Teu povo. Nós temos certeza que aquilo que nós precisamos, nós acharemos nas mãos do nosso Deus. Sendo assim, Senhor, entregamos tudo nas Tuas mãos, a Camilinha, a irmã Virgínia, a irmã Patrícia, a irmã Meire, a irmã Juliana, o irmão Cadu, bendito seja Deus, a irmã Ana, entregamos todos nas Tuas mãos, em nome de Jesus, que haja cura, que haja libertação, nós temos certeza que o Teu nome será glorificado. A filha do irmão Paulinho, da irmã Rebeca, lá de Campo Verde, e todos os demais que estão enfrentando alguma enfermidade, bendito seja o nome do Senhor. O irmão Mateus, Senhor, bendito seja o Teu nome, e todos, Senhor, a irmã Eni, que tem clamado pelas nossas orações,
corações. Estende a tua mão poderosa, ó Pai, e vem, Senhor, ao encontro, por amor do teu santo nome. Oramos pelo irmão Cláudio, pela irmã Lu. Ainda hoje ele me pediu oração mais cedo. Tu conheces as necessidades e está tudo entregue nas tuas mãos. Nós temos certeza que a tua obra será completa na vida do teu povo. Abençoa esse evento do dia 13. Prepara os nossos corações para a Santa Ceia, que estejamos todos ligados numa mesma comunhão, glorificando esse Deus tão santo e tão maravilhoso. Todas essas bênçãos nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus, que vive para toda eternidade. Amém. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Muito bem, amados. Então, como foi dito na oração, dia 13/12, domingo, às 8h30 da manhã, nós teremos esse evento aqui com os músicos, organistas, musicistas da nossa igreja e de mais algumas outras igrejas que estarão congregados conosco. Então, são todos bem-vindos. Pode vir tranquilo. A igreja está preparada para receber a Irmandade com todas as medidas de segurança. Ao que consta, o nosso governador flexibilizou mais um pouco ainda, né, Brunão? O isolamento, acho que nós somos para a fase amarela em São Paulo. Havia uma especulação de que após as eleições eles fariam um lockdown, mas se não o fizeram é porque não há necessidade. Entretanto, nós devemos continuar com bastante atenção, tomando cuidado, fazendo isolamento tudo que for possível, lavando sempre as mãos, usando máscara. A nossa Irmandade, principalmente, venham de máscara nos cultos. Todavia, se não tiver, aqui no Alphaville tem para emprestar, para doar, os irmãos emprestar não, para doar. Mas é bom que você use na rua, no transporte público, tem uma lei estadual que assim exige. Então, a Irmandade precisa fazer atenção a essas coisas. E às vezes a gente vê o povo de Deus dando mau testemunho, isso é bem chato, bem triste. E além de ser de um egoísmo sem tamanho, que você está pondo em risco a sua vida, é um problema só seu. Mas o ruim é você pôr a vida do outro em risco. Você quer se matar? Boa sorte. Mas o outro não. Você não tem direito sobre a vida do outro. Cuidado. Cuidado, que até nisso nós somos avaliados por Deus e acusados pelo diabo também. Então esse evento dia 13. Dia 12, que é um sábado, às 16h, nós teremos reunião ministerial para toda a CCA, tanto no Brasil como fora. Ela vai ser transmitida daqui dessa casa de oração às 16h. Toda a nossa Irmandade está convidada. Como nós teremos essa reunião, e vamos ver até lá como vai ser a presença do ministério daqui de São Paulo, sendo possível, nós faremos um culto especial nesse dia, para a nossa Irmandade que vem de fora, para os anciãos, cooperadores, poderem testemunhar, a Irmandade conhecer. Vamos ver como que Deus vai preparar para nós. Vai ser um dia bem atípico, porque na virada tem jejum, porque no dia 13 é Santa Ceia. É aquela correria que vocês já estão acostumados aí, mas é muito bom, graças a Deus. Não esqueça da Santa Ceia, tá bom? Dia 13, às 10 da manhã e às 18h30. E no dia 15, às 14h, também Santa Ceia para todos nós, tá bom? É a última Santa Ceia de 2020. A Irmandade está convidada. Que mais, Brunão, de aviso? Mesa do amor, muito bem, para quem vem congregar presencialmente, tragam alimentos não perecíveis, estão precisando. Final de ano, dá uma apertada aí, a gente precisa da ajuda da Irmandade. E as aulas de música, domingo às 8h30 da manhã e às 18h30. Certo, irmão Bruno? Batismo todo culto, só depende de você, só querer e vir se batizar. O tanque está sempre cheio aqui, nós estamos sempre aqui para atender a Irmandade. Vamos cantar o hino 257, vamos aguardar do Senhor a sua santa palavra. Cantem. Venha Jesus, ó alma errante, Ele é o sumo
receberás a luz infinita de Deus Criador. Glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos aguardar a palavra, Deus seja sempre louvado. Amém. Deus trouxe a sua palavra no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 24, no versículo 13. Lucas, capítulo 24, versículo 13. Enquanto o irmão Bruno vai colocando o capítulo e o livro ali, o número do livro, a gente já vai lendo, que é um pouquinho extenso. E aqui diz: os 2 discípulos no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que um Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Chegaram à aldeia para onde iam, e fez como que ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos e conheceram. E ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão.
Até aqui, amados. Amém, Jesus. Os discípulos, irmãos, nós sempre procuramos lembrar a Irmandade aqui, fazer notório isso, não que alguém, porventura, possa ter esquecido, ou até possa mesmo, efetivamente, mas vale lembrar sempre que os discípulos eram pessoas comuns com uma missão extraordinária, né? Uma missão sublime de seguir o Mestre, de acompanhar o Mestre Jesus na maior missão da sua vida, de levar o Evangelho, de levar, portanto, a sua santa palavra, e traz a nós, então, essa reflexão de que em alguns momentos, ou em vários momentos, os discípulos também fraquejaram, os discípulos também tiveram medos, anseios e preocupações. E, em algum momento também, vacilaram na fé, porque eles esperavam uma coisa e de repente as coisas aconteceram de uma maneira diferente. Não que Deus tenha mudado o seu plano, mas as pessoas mudaram o seu pensamento, um pensamento de crença para um pensamento de dúvida, um pensamento de fé para um pensamento de incredulidade, de firmeza para um pensamento de medo, de qualquer outro sentimento que o valha. E eles não só temiam serem abandonados pelo Senhor, como temiam também ter o mesmo fim que o Senhor teve, o da cruz, o da morte. Nós não podemos fechar os olhos para isso. Eles temiam a morte e temiam com certa razão. Era bem possível de acontecer, porque os cristãos estavam sendo perseguidos. O sacerdócio não queria abrir mão do monopólio da religião. O sacerdócio queria continuar manipulando o povo através da fé, de uma fé doente, de uma fé engessada, de uma fé que não produzia efeito nenhum, de uma fé que não trazia alegria para ninguém. E o Senhor já diz para todos nós essa noite por essa palavra: eu vou colocar no meu povo, na minha igreja, aleluia, um espírito de discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. A você que tem enganado o povo de Deus, a você que tem usado da boa vontade do povo do Senhor para se enriquecer, para sua autopromoção, para sua vaidade, Deus tem um recado para você. Arrepende-te enquanto é tempo, porque o meu povo não ficará enganado por muito tempo mais. Por muito tempo mais. Muitas vezes nós falamos da igreja X ou Y porque ela promove o sentimento na pessoa de prosperidade, de ter, de possuir financeiramente. E se a gente for olhar a grosso modo, isso não é ruim, materialmente falando, porque a pessoa está sendo incentivada a progredir, a crescer, a avançar, a evoluir, até aí tudo bem. O problema é quando aquela parte na palavra que diz, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Esse que é o grande problema. É quando a igreja, quando o lugar, quando aquela fé, ela aparenta produzir algum fruto bom, quando na verdade tem morte na panela, quando na verdade tem morte naquela comida, porque o que move o propósito daquele lugar não é a salvação, nem o bem-estar do povo, mas sim um desejo de poder de alguém que está à frente. Irmão, não sei por que Deus está mandando a palavra assim, mas o Senhor hoje vai mexer num vespeiro. O Senhor hoje vai mexer, irmão, num ninho de abelha, num enxame de abelha. E o Senhor vai começar a tirar o seu povo de debaixo de jugo humano. O Senhor vai começar a mostrar à sua igreja, que não é o seu ancião, que não é o seu batismo, que não é o seu pastor, que não é a sua placa que salva, mas é o seu relacionamento com Deus. Mas ainda que haja um relacionamento com Deus, nós devemos nos lembrar que até para brigar a gente se relaciona. É um tipo de relacionamento, de briga. Assim como há um tipo de relacionamento com amor. Se relacionar com Deus não é garantia nenhuma de salvação, mas se entregar a Deus, arrepender-se dos nossos maus, isso sim
traz para nós um fruto de honra e produz um efeito de salvação, amada igreja de Deus. Glória ao nome do Senhor. E os crentes, os cristãos, aqueles que confiam em Deus, devem nessa noite pedir ao Senhor: fortaleça o meu coração, Senhor, fortaleça a minha fé pela Tua palavra, e faz de mim um vaso na Tua presença, pois eu quero dar frutos de honra e de glória ao Teu nome. E às vezes, irmãos queridos, procuramos o Senhor aqui e acolá e mais lá adiante, e parecemos não encontrá-lo, quando na verdade Ele está do nosso lado, como estava com esses discípulos. Entretanto, os seus olhos estavam fechados. E quando a pessoa está com os olhos fechados, há um ditado aí no mundo que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. Não é a deficiência, é, irmãos, a decisão de que não vai ver mais, de que não vai conseguir mais, de que Deus não está consigo, de que a palavra não foi para você. Então você já decide por aquela derrota, mas o Senhor está mandando a sua palavra essa noite e te diz: abre os teus olhos espirituais, eu quero que você veja a minha graça em ti, diz o Senhor. Glória ao nome do Senhor. E precisou haver uma manifestação de Deus. Precisou que o Senhor desse um sinal para que eles pudessem compreender. Olha como a gente está arraigado, está enraizado, está pegado naquilo que é tangível. O Senhor falou: honestos e tardios em crer. Então vocês não sabiam que havia de acontecer tudo isso com ele? Quando eles falavam no caminho, conversando sobre o que havia acontecido com Jesus, nem assim os olhos deles foram abertos, porque eles poderiam dizer: essas palavras são do mestre. É uma pessoa diferente, mas o Espírito é o mesmo. Porque, irmãos, eles já tinham decidido que eles estavam sozinhos, eles já tinham decidido que aquela ligação com Deus havia sido cortada, mas havia sido cortada deles para com Deus, e não de Deus para com eles. O Senhor não desiste de ninguém. O Senhor não abre mão de nenhum dos seus pequeninos. Porém, quando nós abrimos mão da nossa fé, nós deixamos Deus meio que manietado. Não o poder de Deus amarrado, mas o poder de Deus ineficiente em nós. Glória ao nome do Senhor. Deus não perdoa? Não perdoa. Você já decidiu que Deus não perdoa. Mas se você busca perdão, Deus é pronto a perdoar, diz a palavra. A palavra de Deus é a nossa referência. Não a doutrina da nossa igreja. Não o costume da nossa sociedade. Não a nossa concepção humana, irmãos. Mas a palavra é a palavra que decide a nossa vida. É a palavra que é a diretriz da nossa fé. É a palavra que nos guia pelo caminho que nós devemos andar. E é nessa palavra que Deus quer falar conosco essa noite. Os irmãos vejam que eles entraram então para cear, para comer, no cair do dia. E quando deram o pão para o Senhor partir, que até então não era o Senhor, porque estava transfigurado com uma outra aparência. Ou seus olhos estavam fechados. Deus está diferente com você, ou seu olho que não está aberto o suficiente? Deus não está operando na tua vida, ou você que não está enxergando os favores de Deus na tua vida? Glória ao nome do Senhor. O homem falha, irmão. Vemos a palavra que Deus deu ao irmão N domingo de manhã. O Senhor prometeu a Davi: não faltará herdeiro para o teu trono. Glória ao nome do Senhor. E veio então Salomão. E depois Salomão pecou, falhou, desistiu da sua fé. Glória a Deus nas alturas, mas não faltou herdeiro. Veio Jesus Cristo, que é da descendência de Davi. O que o cego à beira do caminho dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que filho de Davi? Porque ele veio da geração de Davi. Irmão, o adversário pode interferir no nosso destino, pode interferir na nossa vida, mas o controle dela está na mão de Deus, e o Senhor não abre mão disso, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Quando ele partiu o pão e todos viram, falaram: é o Senhor. Aí, ó, o jeito de partir o pão é o Senhor. É nisso que a igreja vai conhecer o Senhor. É no partir do pão. Entra o rico, come, entra o pobre, come, entra a mulher, come, entra o homem, o menino, o preto, o branco. Todos são iguais diante de Deus. A palavra não vem de acordo do dízimo.
Para o dízimo maior, uma palavra maior. Para o dízimo menor, uma palavra menor. E aquele que não tem dízimo nenhum, que não dá nada, não pode, não quer, não sente de dar, não vai ser abençoado? Vai ser abençoado, porque a palavra diz: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Que nessa noite os nossos olhos espirituais sejam abertos, para nós enxergarmos o favor de Deus em todo o tempo na nossa vida, que nós enxerguemos a misericórdia de Deus nos nossos caminhos, para que nós vejamos o operar de Deus nos detalhes menores e mais pequeninos da nossa vida. O que está faltando na igreja é sensibilidade, é coração contrito e até humildade, irmão, para reconhecer que Deus não é o nosso empregado. A igreja de Deus vem cultuar o Senhor na sua grande maioria essa que muitas vezes eu tenho estado incluso também, para buscar, querendo, pedindo, batendo os seus interesses, aquilo que você quer. E quando a resposta não vem de acordo com aquilo que você quer, você diz que Deus se calou. Porque os nossos ouvidos estão condicionados a ouvirmos o que nós achamos bom, a ouvir o que para nós soa bom. Deixa eu te contar uma coisa: além daquilo que você quer, além daquilo que você acha ser certo, Deus tem para você o que é melhor para a tua vida. Dá para você dar um glória a Deus essa noite aí e aceitar a vontade de Deus na tua vida? A gente ora todo dia o Pai Nosso aqui: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou a gente crê nisso ou nós larga a mão. Não, Senhor, nós cremos. Seja feita a tua vontade, não a minha. Se der certo da minha cair com a tua, glória a Deus. Mas se divergir, a tua, Senhor, a tua primeiro. A tua vontade é perfeita. Tua vontade é santa, tua vontade só produz o bem. Os meus caminhos podem ser tortuosos, eu posso estar sendo influenciado por um espírito contrário, que quer destruir a minha vida, mas tu não, Senhor, tu és o santo, tu habita nas inacessíveis nuvens, as tuas obras só fazem o bem. Glória a Deus, eles tinham uma promessa, eles tinham motivos de sobra para crer nessa promessa, mas vacilaram como homens. Momento nenhum nós vemos o Senhor jogar isso no rosto deles, dizer: vocês deixaram de mim, vocês me esqueceram, vocês não acreditaram na minha palavra, porque Deus, irmão, é onisciente, Ele sabe de tudo, e é evidente que o Senhor sabia que eles iam enfraquecer, é evidente que o Senhor sabia que eles iam desanimar, e assim te diz Deus essa noite por essa palavra: eu também sei que você desanimaria, eu também sei dos teus choros, dos teus lamentos. Eu tenho te assistido continuamente, todos os dias da tua vida. Tenho estado do teu lado, cuidando de ti, cuidando da tua casa, cuidando dos teus filhos. Mas você parece não perceber isso. A sua mente foi cauterizada pela prova. Os seus ouvidos foram cauterizados pelas falácias do adversário na tua vida. Os teus olhos foram fechados, porque diante de ti foi colocado um tampão da incredulidade. E você não moveu uma palha para tirar ele. É mais fácil não crer do que crer. É mais fácil deixar do que tentar lutar por um objetivo. E hoje, Deus te diz por essa palavra: seja animado no nome do Senhor Jesus. Seja fortalecido em nome do Senhor Jesus. Se vem notícias ruins contra a tua vida, prega a palavra para elas: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não tem cura, meu Deus é a cura. Está perdido, o meu Deus busca onde for preciso. Eu creio, a minha fé fará isso voltar na minha mão. Já caiu, já perdeu, já foi embora. Não, irmão, abra os teus olhos espirituais para enxergar o favor de Deus na tua vida. Abra os teus olhos espirituais para crer na palavra do Senhor, para crer na providência divina na tua vida. Seja animado, irmão, em nome de Jesus Cristo. Seja animada, minha irmã, e que o Espírito de Deus te dê valentia, te dê coragem, te dê ânimo para crer na palavra. E se você fizer assim, você vai abraçar uma grande vitória da mão de Deus. Mas se você se intimidar pelas coisas dessa vida, se você se deixar vencer e se conscientizar, enfim, conceber em você que está perdido duas vezes.
Mas se você disser, não, Senhor, eu não me conformo, eu creio em Ti, eu vou vencer em oração. Alguém disser para você, essa causa está perdida, esse filho está perdido, esse casamento está perdido. Não, Senhor, eu não aceito. Os meus olhos espirituais foram abertos, ou eu posso tudo naquele que me fortalece, ou eu não posso nada, ou eu que não creio, ou meu Deus que é fraco, você que não crê, porque o teu Deus continua sendo todo poderoso. Hoje Deus mexe com o teu brilho espiritual, hoje Deus mexe com a tua fé, Deus mexe com o teu coração, e desperta a tua melhor parte, a tua melhor versão, o melhor eu que há em você. Glória a Jesus. É com esse que Deus está falando, com esse homem, com essa mulher destemida, com esse homem, essa mulher de oração, que não se deixa vencer por coisa nenhuma. Em nome do Senhor Jesus, seja ungido por essa palavra, Ialamaia, seja ungido pela virtude da palavra, a vitória é tua. Desde que você queira a vitória, desde que você creia na vitória, desde que você acredite que o Filho de Deus está aí do teu lado, está aí no teu leito, está aí no teu trabalho, está na tua empresa, nas dificuldades que você está passando. Você só enxerga esse momento de tribulação, de adversidade. O teu Deus enxerga você aqui dando o teu testemunho e a igreja dando glória a Deus pelo que Deus fez na tua vida. Prepare-se. Você não queria ver obra? Tu verás obra. Vou te trazer no primeiro amor, glória a Jesus. Vou te mostrar os meus mistérios. Você quer revelação de Deus, irmão? Aplica-te nas coisas de Deus. Torna-te amigo de Deus. E Ele te revelará os seus mistérios, diz a palavra. Aos meus amigos eu revelo os meus mistérios. E a você, Deus te revela hoje por essa palavra, que Ele está aí do teu lado, que Ele está aí cuidando de você, está fazendo o melhor por você e para você, e que por mais duro que sejam os teus dias, eles serão abençoados, leves e suaves muito em breve. Apenas reconheça, Deus está comigo. Glória a Deus. Apenas reconheça, Deus está do meu lado. Eu tenho essa prova para fazer, eu tenho esse processo seletivo para enfrentar, eu tenho esse tratamento para fazer, eu tenho essa causa na justiça para resolver. Profetiza sobre a tua vida essa noite. Alamanaia, Jesus, Deus está comigo e nada ficará de pé diante de mim. Toda arma que se levantar contra mim não vai prosperar, toda língua que se levantar em juízo contra mim, eu mesmo a condenarei. Porque a minha justiça, a justiça do meu Deus que canta, que cala no meu coração, ela fala por mim, fala comigo, fala para mim. E o teu Deus te diz, deixa-me trabalhar na tua vida, deixa-me trabalhar na tua casa, deixa-me trabalhar no teu coração. Seja aí agora revestido em nome de Jesus da glória da palavra, e línguas de fogo caem sobre a tua vida, e o véu do templo se rasga de cima a baixo, e o Senhor abrirá um rio de águas cristalinas para você passar. A tua prisão termina hoje, o teu cativeiro termina hoje, o teu choro termina hoje. No partir do pão, come e dá glória a Deus, diz o Senhor. No partir do pão, reconheça que Deus esteve sempre do teu lado nesse processo todo. Deus não chegou no fim do processo, Deus está contigo desde que o processo começou. E agora junto do teu Deus, tu vais hastear uma bandeira de vitória bem grande. E toda a congregação confessará, Deus está na vida desse irmão, Deus está também na vida dessa irmã. Deus seja louvado. Amém. Ajoelhados, agradeçamos a Deus em oração. Amém. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Senhor, nosso eterno Deus, nosso Pai celestial, voltamos ajoelhados aos teus pés em oração para te agradecer por esse santo culto, por tudo que tu nos tem feito, pela tua presença que tem aparecido entre nós. E tu tens falado com o teu povo através da tua santíssima palavra. Palavra que veio nos alertando, nos animando a crer em ti e continuar firmes na fé que uma vez nos foi dada. Aleluia!
Glórias ao nome do Senhor, Deus Santo, Alamanasalaia cantai, Deus de glória. Faz, Senhor, com que o teu povo seja animado pela tua palavra. Faz com que o teu povo, Senhor, tenha fé na tua palavra. E que nós sejamos, Senhor, uma luz bem acesa em meio à escuridão que há nesse mundo de trevas, ó Deus. Dá-nos mais um hino e despeça-nos na paz de Deus. Ajuda-nos no clamor da madrugada, daqui a pouquinho às 2:45. E faz com que em tudo o teu nome seja glorificado. Pedimos a tua bênção, é no nome de Jesus que vive eternamente. Amém. Santo é o poder de Deus. Deus seja louvado. Amém. Todos de pé, irmãos, vamos nos despedir com o cântico 442. 442. Enquanto eu viver, vou a Cristo exaltar, e pelo seu poder vou na graça prosperar. Jesus me guiará, forças me dará, o Mestre divino comigo está. Estou com Jesus, meu Senhor, que prazer, o meu Redentor, com paz e amor, me faz vencer. As bênçãos celestes terei, pois eu bem sei que tudo é
com Jesus, meu Senhor. Que prazer, o meu Redentor, com paz e amor, me faz vencer. As bênçãos celestes terei, pois eu bem sei que tudo está sob as ordens do meu Rei. Glória a Deus. Vamos orar ao Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus que abençoe grandemente a Irmandade. Não esqueça de dar o seu like, de compartilhar a live. Daqui a pouquinho tem um trecho só da palavra, só da oração, para que vocês possam compartilhar também com os seus contatos. Tá bom? Uma boa noite. Daqui a pouquinho, às 2:45, nós estamos juntos no Clamor da Madrugada. Hoje é meu dia de orar com vocês. A paz de Deus, a graça do Senhor Jesus e a palavra estejam guardados dentro dos nossos corações. Amém.